No vídeo de hoje, A Alma que Procura, o terceiro capítulo do livro Judith, a judia cristã fiel até a morte na Rússia comunista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ao findar o verão, as flores ainda atapetavam as campinas, mas eis chegado o tempo sombrio do outono, quando os campos apresentavam um indesejável aspecto, pelos secos e já descorados capins. Nas matas também já não cantavam os sabiás, e tais condições contribuíram para que Judith sentisse sua alma em busca de algo que não sabia definir. Nessas ocasiões, a jovem se ausentava de sua casa, refugiando-se nos fundos do grande jardim da cidade, um lugar que lhe causava inexplicável atração, e lá permanecia ela por algum tempo, caminhando entre o arvoredo. Observando as folhas caídas que forravam a terra e estalavam sob seus pés, a jovem sentia uma tristeza incompreensível, fazendo-a dizer para si mesma: qual a razão desse abatimento? Para que alvo prossegue uma alma juvenil e sentimental, Judith? Meditava nisso sem encontrar resposta, pois sabia ser amada por todos e seu amor era grande para com todos. O que lhe faltava, mas sem que o soubesse ainda o anelo de seu coração, era o amor que não perde o viço e que nunca finda. Eis que lhe cai aos pés uma das últimas folhas arrancadas pelo vento forte, próprio da estação. Judith levanta-a penalizada e, não contendo as lágrimas, aperta contra os lábios a folha seca, beijando-a com ternura, sem entender a razão de seus sentimentos. Aquela folha era como se fosse um ser muito chegado a seu coração, a quem a morte tivesse ceifado a vida. Nesse momento lhe ocorre um pensamento. Tal como a vida desta folha é a nossa existência. Hoje somos novos, amamos, somos amados. Amanhã, ao soprar o vento frio do inverno, amarelamos e murchamos. Ao sopro seguinte, somos arrancados dos ramos da vida e, como esta folha, caímos por terra misturando-nos com ela. E talvez o pé de alguém em breve pisará sobre ti, querida Judith. Havendo pronunciado essas palavras em voz alta, estremeceu ao ouvi-las e, embaraçada, exclamou: ora, como sou distraída! O que novamente pronunciou em voz alta, enquanto seus pensamentos se sucediam. Mas é verdade. Toda a nossa vida é composta de muitos mistérios, nos quais é difícil penetrar ou procurar respondê-los. Oh, que enigma! Mas se é assim, como terminará a minha vida? Será que, igual a esta folha, vou cair e desaparecer? Ou haverá alguma coisa após a morte? O que será? Muita gente fala na imortalidade da alma e crê na vida pós-túmulo. Mas a respeito disso, parece que ninguém sabe. Eis meu avô. Talvez a sua jornada já chegou, terminou, e ele tenha saído desta vida. Como estaria ele hoje? O avô tanto leu e falou a respeito de Deus, mas se Deus existe, também existe vida eterna. Será que Deus nada falou e nada revelou para a criatura que ele criou acerca disso? O avô afirmava que Yeshua não ressuscitou dos mortos, mas alguns de agora e daquele tempo pensam e creem que ele ressuscitou e que ressuscitará todos que nele creem, e que assim terá início a vida eterna. Como tudo isso é estranho! Nosso mundo terreno é cheio de mistérios e nós vivemos aqui como em profundo sono. Será que há razão para as minhas tristezas nesta hora? Talvez estas pálidas folhinhas caídas no chão estejam a me falar deste mistério, com sua linguagem que não compreendo, mas que sinto no fundo do coração. Onde estará a resposta para tudo isso? Disse Judith em voz alta. O eco repetiu suas palavras morrendo entre as árvores do jardim, o que fez a jovem dizer ainda: como é triste aqui neste cemitério de folhas. E dizendo essas palavras, dirigiu-se para casa. Tais pensamentos ocupavam a mente de Judith por muitas vezes,
e como uma voz poderosa penetravam em seu coração, impelindo-a para a luz e para a verdade, não permitindo que sua alma se tornasse surda. Nos encontros com seu noivo, Judith revelava-lhe que os seus pensamentos divergiam um pouco da crença de seus pais, no que Salomão a compreendia bem, pois, não sendo ele um dos fanáticos hebreus, achava desnecessário entender esta ou aquela religião. Embora fosse ele criado por pais religiosos, podia bem ser classificado como incrédulo, visto que participava com Judith de muitos ideais, porém, conhecer melhor a Deus absolutamente não lhe interessava. A fria indiferença religiosa de Salomão entristecia sua noiva, mas ela esperava que, com o decorrer do tempo, ele também viesse a crer em Deus. Os dias se passaram depressa e o triste outono foi substituído pelo frio cortante do inverno russo. Incalculável deserto, matas e colinas cobriam-se de neve, que, como puras e cristalinas estrelinhas soltas no espaço, vinham a cair sobre a terra, parecendo querer protegê-la das grandes geadas. Nas horas de descanso dos dias de verão passados, Weinberg recebia em seu lar as visitas de muitos amigos, e outras vezes os visitava, o que colaborou para que tanto os pais como as filhas se esquecessem cada vez mais da antiga residência e propriedade, sentindo-se felizes ali em Gork. Ultimamente, porém, Judith andava triste e pensativa. Teatro e outras diversões não preenchiam o vácuo que sentia no íntimo da alma e não saciavam a estranha sede de seu coração. Ela dirigia-se às sinagogas, mas o sermão religioso lhe parecia incompreensível. De tudo o que liam os rabinos ou de seus cânticos, ela bem pouco entendia, e nessas ocasiões tornava-se mais ardente o desejo de conhecer outras religiões. Buscai e achareis. Na cidade havia muitos ortodoxos e luteranos, lembrava ela, e também um pequeno grupo da igreja evangélica. Todos tinham seus cultos e casas de oração. Assim, Judith planejou visitá-los, mas sabia que tal desejo era muito difícil de se realizar, pois sabia que, se o fizesse, iria ferir os sentimentos religiosos de seus pais. Além disso, refletia, e diante de Deus, não terei pecado se, como israelita que sou, procurar assistir o culto de pessoas que adoram ao enganador Yeshua como Deus? Ao mesmo tempo imaginava, se Deus é de fato onisciente, Ele vê o meu coração e sabe que desejo apenas servi-lo e conhecê-lo melhor. Por certo, não condena a minha pretensão de conhecer como os outros oram a Deus. Isso fez com que Judith se lembrasse de Lisa Miroshchenko, filha do pregador da igreja russa dos crentes, e que fora sua colega de ginásio. Exemplar menina e, por sinal, uma das melhores alunas da classe, a quem Judith muito admirava, apesar de haver algo que as separava. Lisa sempre falava ou distribuía uns folhetos entre as colegas a respeito de Yeshua, mas estas, por serem israelitas, faziam-lhe pouco caso e, desprezando-a, diziam-lhe em hebraico, idólatra, pagã. Tal circunstância impedia uma melhor aproximação entre as duas, mas Judith sentia no fundo da alma que, de bom grado, trocaria todas as suas colegas judias por aquela gentia e também mostrava querer-lhe muito bem. E Judith recordava uma ocasião em que Lisa, fitando-a com seus lindos olhos azuis, disse em voz tristonha: "Que pena, Judith, você não crer em Jesus Cristo. Que pena você não poder visitar os cultos evangélicos e ouvir as pregações a respeito dele. Mas sabe, desde o nosso primeiro encontro estou orando por você para que o Senhor abra o seu coração a fim de você crer nele. E confio que assim sucederá um dia. Você será discípula dele e minha querida irmã no Senhor." Essas palavras soaram de forma estranha para Judith, o que a deixou até um pouco irritada, desejando responder-lhe que Yeshua era um enganador e falso Messias. Porém, faltou-lhe coragem para isso ao notar que Lisa acreditava tanto nele, o que era evidente pela sinceridade com que se expressava a seu respeito. Naquele tempo, Judith só entendia que ela própria era israelita
e que jamais poderia crer em Yeshua. Com essas recordações, dirigiu-se a seu quarto, onde assentou-se a executar um trabalho de tricô. Pensava, mas não conseguia atinar com uma resposta que a contentasse. Certamente nem todos os seguidores de Yeshua odeiam aos judeus, e nem todos matam-se uns aos outros, conforme ouvira de seu avô. Uma vez Lisa lhe contou que alguns membros da igreja dela, convocados para a guerra, foram lançados na prisão por se recusarem a tomar armas para matar outras pessoas, porque Yeshua ensinara-os a se amarem uns aos outros e também aos próprios inimigos. De fato, admitia Judith, aqui tem uma coisa muito incompreensível, e continuando em seus cismares, dizia para si mesma: aliás, eu já não sou criança para ouvir e crer o que os outros dizem. O melhor mesmo será examinar tudo pessoalmente. Mas como fazer isso? Falar é fácil, mas realizar é difícil. Um passo descuidado poderá provocar uma grande tempestade em meu lar e na sociedade. Poderão chamar-me de desviada. Mas e falar sobre isso com Salomão? Disse em voz alta, levantando os olhos do seu trabalho. Parecia-lhe o melhor que podia fazer, e a tal ideia, seu rosto resplandeceu de alegria. Judith confiava-lhe todos os seus pensamentos e esperava que ele pudesse ajudá-la nessa dificuldade. Embora se convencesse cada vez mais de que Salomão não acreditava em Deus, também sabia que ele nunca destruiria sua fé. Esse dia pareceu muito comprido para Judith, que impaciente esperava a noite, quando Salomão passava pelo menos alguns minutos ao seu lado. Ela queria comunicar-lhe o mais breve possível a sua intenção de conhecer outras religiões. Finalmente, ao anoitecer, Salomão chegou junto com seus pais e logo após se saudarem, os visitantes e a família Weinberg dividiram-se em grupos. As irmãs de Judith ainda frequentavam o ginásio e estudavam, cumprindo seus deveres escolares. Os pais de família falavam em negócios comerciais e sobre os últimos acontecimentos do país. Aproximando-se deles, Judith foi dizendo: hoje, Salomão deve ser afastado de vós por bom espaço de tempo, pois entre nós haverá importante reunião. Será que vocês estão combinando fugir de nós e ir para a América? Disse Weinberg em tom de brincadeira. Não, papai, trata-se de algo melhor e muito mais interessante, respondeu Judith, olhando sorridente para o noivo. Vamos deixá-los, Salomão, a tratar de seus negócios. Hoje precisamos ficar a sós. Está bem, Judith. Estás muito misteriosa, mas estou às tuas ordens e pronto para ouvir teus planos. Se querer fugir, iremos juntos, não é assim? Certo, disse ela, passando juntamente com ele para outra sala, onde se sentaram lado a lado. Antes de expor os pensamentos que tanto a inquietavam, Judith declarou: Sabe, Salomão, tenho um pedido de muita importância a fazer-te sobre um assunto que me tem preocupado muito. Quero que me ouças do princípio ao fim com toda a sinceridade. E depois perdoa a tua Judith se o que ela sente parecer-te loucura. Estás pronto a perdoar-me desde já? Conta comigo, Judith, e podes dizer-me o que se passa nessa cabecinha. Estou pronto a ajudar-te em tudo o que for preciso, pois em dois será mais fácil desenlear o que está enleado, não é assim? Isso mesmo. Como sabes, creio em Deus de todo o coração e estou me esforçando para guardar essa fé para sempre. Eu te compreendo, Judith, e crê. Teu Salomão nada tem contra isso, até te admiro por teus sentimentos. Às vezes penso em como deves ser feliz em poder crer assim em Deus. Quem sabe um dia a minha convicção se iguale à tua. Eu tenho esperanças que isso venha a acontecer. Agora, porém, a questão é esta.
Como sabes, devido à nossa religião, os hebreus julgam as pessoas de outras crenças como pagãs e não concordam em se comunicar com as mesmas. Salomão esboçou um sorriso que fez Judife exclamar: Ora, Salomão, estás sorrindo das loucuras de tua Judife? Só que para mim não há nenhuma loucura nisso, e sim uma questão muito séria. Mas que ideia é essa, Judife? Desculpou-se Salomão. Se sorri, foi por lembrar que os povos inventam tantos deuses e religiões para si, mas de que lhes valem elas? As pessoas de cada grupo religioso vivem com grande orgulho diante dos demais, julgando cada qual que seu Deus é o melhor e não vacilam em humilhar uns aos outros. Judife concordou e Salomão prosseguiu. Eu creio na existência de Deus, e a razão de minha incredulidade é justamente o fato de existirem tantas religiões, o que me obriga a pensar que cada povo idealizou a sua e ao seu Deus de acordo com a compreensão e condição de vida. Se Deus existe, ele deve ser um só para todos e não só dos hebreus. Por isso afirmo que és feliz por poderes crer com inocência e também porque não olhas para as pessoas de outras crenças à maneira de nossos antepassados e mesmo à moda dos hebreus religiosos de hoje. Com a expressão amorosa, Judife interrompeu-o dizendo: É sobre isso mesmo que eu queria falar-te. Desde a infância me ensinaram a amar exclusivamente a nosso povo hebreu e sua religião, e aos demais desprezar como se fossem tolos e como se suas crenças fossem falsas e desagradáveis a Deus. Mas eu não sou mais criança para crer cegamente em tudo. Quero saber por que devo amar a quem me ensinam a amar e por que devo odiar a quem me ensinam a odiar. O interesse de Salomão, traduzido em sua fisionomia, inspirava ânimo para Judife continuar. Por que devo amar ao nosso povo? Já sei bem, pois tenho lido e ouvido muito a respeito. Conheço a história de nossa religião e da nossa fé, a qual provém do próprio Deus, embora haja muitas coisas que não consigo entender e que não entram na minha cabeça. Mas acontece que encontramos pessoas que creem de modo diferente de nós, e entre elas há muita gente bondosa, e isso desperta em mim o desejo de conhecer as formas de adoração deles, para assim julgá-los com retidão e de acordo com o que se observar em seus cultos. Estou certa de que nossos pais não aprovam tal ideia. Por isso, resolvi pedir teu conselho, e neste instante peço-te que sejas o meu juiz. Se o que pretendo não for sensato, esquece essa conversa e considera que para mim era muito necessário revelar-te os meus pensamentos, pois confio na tua orientação diante do meu desejo de conhecer outras religiões. Na verdade, Salomão julgava não crer em Deus, mas a pretensão de sua noiva obrigava-o a pensar bem antes de responder. E assim permaneceu em silêncio por alguns instantes. Notando o semblante preocupado de Salomão, Judife sentiu receio e, sem compreendê-lo, exclamou: O que, Salomão? Também pensas que tua Judife é herege e desviada da religião de nossos pais? Oh, não! Eu já te disse o que penso a respeito de tantas religiões que existem. Mas quando me falavas de teu desejo de visitar cultos estranhos para os hebreus, pareceu-me impossível que a ti ocorresse tal ideia. Por que surgiu-me tal sentimento, eu não sei. Talvez seja porque estes assuntos me atraíam desde menina, e agora sendo adulta, começo a julgar as coisas por mim mesma. Desejando agradá-la, Salomão decidiu-se. Está bem, Judife. Guardemos isto como um segredo nosso, pois sabe Deus o que poderá passar pela mente de nossos pais se vierem a saber o que tratamos. Quanto a mim, estou de acordo em acompanhar-te, visitando alguns templos, para que saibas o que lá se realiza, apesar de que jamais me interessaria por isso, pois até na sinagoga só tenho ido para não entristecer a meus pais, como já percebeste, não é?
Para Judith não era nada agradável ouvi-lo dizer isto. Contudo, ainda confiava que, com o tempo, ele se modificaria, e sorrindo, encerrou a conversa. Naquela noite, depois que Salomão e seus pais se despediram, Judith recolheu-se e, numa vã tentativa, procurava conciliar o sono. Um misto de sentimento de alegria e tristeza permanecia em seu coração enquanto recordava os momentos da palestra com o noivo. Apesar dele ter declarado não crer na existência de Deus, a jovem, que observara repentinas mudanças na fisionomia de seu amado, chegou à conclusão de que ele não deveria ser propriamente considerado ateu. Além disso, ele revelara em algumas frases amar a religião dos hebreus, e a esperança de que ele viesse a afirmar sua própria crença em Deus era motivo de alegria para ela. Por outro lado, quando ele se referia aos cultos de outras religiões como estranhas aos hebreus, davam-lhe a ideia de que ele até poderia vir a ser um fanático da religião de seus pais. E nessas condições o coração de Judith se enchia de tristeza. "Ó Deus!", exclamou Judith, "depois de muita meditação, se tu és onisciente e a tudo estás presente, bem sabes os meus pensamentos. Concede-me alcançar a ti, a tua verdade, não me deixes perdida nas trevas da ignorância." "De fato, sou bem estranha", pensou ela mais adiante. "Na minha infância eu perturbava a meu pai e minha mãe e meu avô com tantas perguntas acerca de Deus. E agora já começo a inquietar Salomão. Que pensará ele de mim, depois de nossa conversa? Bem, sei que ele me ama, e se isso lhe parecer tolice da minha parte, por certo me perdoará e esquecerá tudo. Tem tanta gente que fala e faz tolices na vida." O culto evangélico. Um mês ainda não se passara depois dessa ocasião, e numa das noites de inverno, na residência dos pais de Salomão, tinha lugar uma conversa muito grave entre os pais dos noivos e Salomão. A senhora Weinberg chorava muito, e na face de todos eles se notava uma profunda amargura, enquanto Salomão, pesaroso, inclinava a cabeça e fortes suspiros rompiam de seu peito. Com as mãos entrelaçadas, a mãe de Judith pronunciou muito aflita: "Já não exerço a menor influência sobre ela." Davi Weinberg também se lamentou: "Nós estamos completamente desnorteados. Não sabemos mais como agir diante da perdição de nossa filha, o que nos causou tanto pesar, além da vergonha, porque passamos perante outras pessoas. Ela perdeu o juízo ou está enfeitiçada, pois em resposta a todo nosso pedido e ameaça, afirma uma coisa só: sei que pesa sobre todos vós a situação, e para mim é doloroso, mas não posso deixar tudo o que para mim é santo e atender mais aos homens do que a Deus." Tais lembranças faziam com que a senhora Weinberg não conseguisse conter as lágrimas. Ela mal podia dizer: "Judith, Judith, minha pobre Judith, será que estás completamente perdida para nós, que tanto te amamos?" "Eu também não sei mais o que fazer", disse Salomão, "mas espero que isso passará, apesar de já por 3 vezes eu haver falado com ela, implorando-lhe deixar suas ideias por amor de mim, por seus pais, por seu povo. Mas ela sempre diz a mesma coisa. Não, não posso, Salomão, eu te amo, amo a meus pais, amo a meu povo, mais do que antes, mas deixar meu Redentor por causa de vós não posso. Isso será absurdo, seria o mesmo que suicídio, não do corpo, que cedo ou tarde morrerá, mas suicídio da alma." E completou Salomão: "Essas palavras não pude compreender e nem sei mais o que dizer a ela. Penso que nos últimos tempos ela tem pensado demais, e isso deve ter lhe abalado os nervos. E ainda surgiu aquele homem que influenciou tanto a sua alma sentimental. Contudo, ainda espero que tudo isso passará." A razão dessa conversa era que umas 3 semanas depois de Judith haver revelado a Salomão seu desejo de conhecer outras religiões, chegara em visita à cidade de Gorky um pregador da igreja protestante russa. Por meio de cartazes colados em paredes e postes,
A população da cidade, e em especial o povo judeu, eram convidados para assistir às reuniões que deveriam realizar-se em determinada casa de oração. O autor dos convites prometia falar sobre assuntos de interesse para o povo de Israel, mas tais comunicados rapidamente desapareciam, arrancados pelos próprios judeus e outros inimigos do Evangelho. Aconteceu, porém, que, de passagem por uma rua, Judife e Salomão foram atraídos por um dos cartazes que casualmente permanecia onde fora colocado. "Vê, Salomão", disse Judife, tendo o texto do convite, após o que se virou para ele com um sorriso. "Há bem poucos dias combinamos visitar alguns templos dos cristãos para conhecer seus cultos de adoração, e agora eis que nos convidam. Certamente que muitos dentre nosso povo irão e não ficarão admirados de nos virem lá. E se nossos pais o souberem, não ficarão magoados. Maravilhosa oportunidade, não?" "De fato", respondeu Salomão, "estou de pleno acordo contigo. Também me interessa em saber o que esse homem dirá a respeito dos hebreus ou para os hebreus. Então iremos?" "Sim", decidiu Salomão. "Hoje às 7h30 irei te buscar. E teu desejo será satisfeito, aliás, o meu desejo igualmente." O grande salão já se encontrava superlotado quando Salomão e Judife adentraram-no. Percorrendo o olhar sobre os presentes, notaram que entre eles se achavam diversos hebreus que lhes eram conhecidos. 2 cavalheiros desconhecidos que ocupavam bancos de trás puseram-se em pé e lhes ofereceram lugares, numa atitude muito simpática aos recém-chegados que, agradecidos e admirados, se acomodaram. Dentro de alguns instantes, um hino executado pelo conjunto coral dava início ao culto, e suas palavras e melodias exerceram estranho fascínio sobre Judife, penetrando em seu coração como um cântico antigo e muito agradável à sua alma. A singeleza e sinceridade que soavam em seus dizeres levaram Judife a refletir. Este povo crê em Deus e glorifica o mesmo Deus dos hebreus, só que aqui o fazem com mais simplicidade e reverência. O coral cantava: "Ó Senhor, pelas ondas ou deserto, guia-nos. Somos fracos, mas contigo venceremos com poder. Com o maná que vem do alto nos sustenta, ó Senhor. Abre-nos das tuas rochas fontes de teus santos dons. Na coluna do teu fogo nos proteja o teu amor. Ó amado Jesus Cristo, sê a nossa proteção. Já estamos nas campinas, na divisa do Jordão. Breve nós descansaremos na eterna Canaã. Cantaremos glória a Deus, ó aceita nós, Senhor." Encontrando guarida no coração de Judife como um eco que evocasse tempo remoto, essas palavras lhe trouxeram à mente uns antigos quadros da história de Israel, os quais apresentavam os hebreus em sua caminhada para a terra prometida, sob a direção da forte e poderosa mão do Senhor. Com a cabeça baixa e os olhos rasos d'água, Judife meditava na última frase do hino que repercutia pelo salão: "Ó, aceita-nos, Senhor." A seu lado, Salomão também tinha aspecto pensativo. Depois de curta pausa, o coral entoou um novo hino que tocava mais profundo no coração de Judife, com sua letra que dizia assim: "Terra tremendo, relampejando e trovejando sem cessar. Eis que é a voz de Deus falando, ó Israel, pois meditai. Tendes erguido os vossos templos e eles brilham com fulgor. De lá o fumo se vai subindo dos sacrifícios de animais. Porque eu quero os vossos templos, terra sem vida, pedra e pó? Eu fiz a terra, também os mares, os céus criou-os a minha mão. Porque eu quero o vosso ouro, eu pus nas rochas o meu metal, e como gotas bem derretidas também no fundo deste mar. Porque incenso, pois, subindo das vossas mãos e do altar? Pois toda a terra e as florestas me mandam aromas sem cessar. Não quero a vossa pobre dádiva. Eis a mensagem para todos vós. Reconciliai-vos com o vosso Deus, depois vossas dádivas trazei. Eu quero um coração sincero e grande amor para servir. Quero também que vós vos ameis e em tudo sejais fiéis. Terra tremendo, relampejando e trovejando sem cessar.
Eis que a voz de Deus falando, ó Israel, pois meditai. À semelhança do primeiro, este hino também trouxe quadros do tempo passado ao pensamento de Judite, e diante dela desfilou rapidamente a história final de Israel. Por que a fumaça do incenso? Por que o ouro e os sacrifícios? Murmurava ela, repetindo as palavras do cântico. Será que para ele, o Criador do Universo, haveria necessidade de se oferecer dádivas, tirando-as do que já lhe pertence, como se fossem coisas nossas? Um coração puro como o ouro e o amor de um para com o outro realmente seria a melhor oferenda para Deus. Uma infinidade de pensamentos invadia a cabeça nesse momento, mas o tempo não lhe permitia fixar-se nele, pois o culto prosseguia. O evangelista. Eis que, em um lugar mais alto do salão, onde se achava uma mesa coberta com uma toalha branca, apresentou-se um senhor de meia idade, trazendo nas mãos um livro aberto. Sua agradável e ao mesmo tempo enérgica face era coberta de barba preta. Dirigindo seu olhar penetrante sobre os ouvintes, disse em voz alta: Como dizem os convites espalhados pela cidade, esta noite terá início, neste recinto, uma série de palestras de interesse especial para o povo judeu, mediante a leitura e a explicação da Bíblia. Mas antes de lermos este maravilhoso livro, Dádiva de Deus aos homens, convido-vos para chegarmos a ele em oração, a fim de que nos abençoe, dando-nos entendimento de sua palavra. Como vem, não temos imagens aqui, mas Deus se faz presente a todo tempo e lugar onde o povo se reúne em seu nome. O vivo, o onipotente Deus, não tem prazer em imagens mortas, mas quer que nós creiamos em sua real presença em nosso meio. Se normalmente nos levantamos ao saudar outra pessoa, muito mais, reconhecendo a presença de Deus e nos dirigindo a Ele, devemos ficar de pé. Por isso convido-vos a vos levantardes com toda a reverência para orarmos. Os ouvintes levantaram-se ao mesmo tempo, com exceção de alguns hebreus que ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Sentada atrás de Judite, observou que alguns hebreus, ainda que vacilantes, levantaram-se, mas outros não o fizeram. Mas ela própria atendeu imediatamente ao convite e Salomão a acompanhou. Uma simples e fervorosa oração subiu aos lábios do homem que estava à frente do trabalho, e como uma criança que se dirigisse ao próprio pai, expôs suas necessidades dirigindo-se ao seu Deus. Judite nunca ouvira coisa semelhante na vida. Ela já ouvira as rezas de seu pai, de seus pais, e já lera muitas orações que foram escritas há milhares de anos, decorando-as e repetindo-as, sem saber, contudo, qual o seu significado. Era uma forma morta, sem espírito vivificante. Mas naquele momento não soavam vãs repetições, e sim necessidades reais, apresentadas ao Senhor em vivas repetições, como uma viva conversa associada à fé, do homem para com o Deus invisível, mas que em todo o tempo se fazia presente. Encerrando-a, o dirigente disse amém, e todos os crentes disseram o mesmo. Judite também pronunciou essa palavra, o que fez com que Salomão fixasse nela um olhar de censura, dizendo: Que é contigo, Judite? Acompanha esse povo levantando-te ao primeiro convite e repete suas palavras? Vê, do nosso povo quase ninguém se levantou, e sentados permanecem em silêncio. Penso que não faço mal nenhum, Salomão. Não devemos concordar com a verdade? Ficando ao seu lado desde o instante em que a ouvimos? Em tudo que vi e ouvi aqui, observei somente verdades. Cristo, o Messias. A conversa entre ambos foi interrompida porque o dirigente do culto convidava agora os presentes para ouvir um trecho da Bíblia no capítulo 53 de Isaías, o qual, em clara ilustração, descreve a vida de Jesus Cristo, desde seu nascimento até sua morte. Em seguida, o pregador referiu-se à história do povo de Israel e sua maravilhosa esperança da vinda do Messias, acrescentando: Conforme o ensino dos profetas, o Messias deveria vir e dar sua vida por seu povo como o Cordeiro de Deus, libertando o povo da escravidão, dos pecados e da morte eterna, da mesma forma que os cordeiros foram sacrificados no Egito e libertaram os hebreus da escravidão de Faraó e de morrerem juntamente com os egípcios.
mostrando que o acontecido naquele tempo era um símbolo figurativo do que depois se passou com Cristo, o homem de dores, desprezado e humilhado, e do qual falou o profeta Isaías, o pregador. O pregador deu continuidade. Prezados, penetremos agora na vida de Jesus de Nazaré. Será que não foi ele desprezado e humilhado? Os escribas e fariseus odiaram-no através de toda a sua vida e por fim condenaram-no à vergonhosa morte de cruz. Os soldados romanos teceram uma coroa de sarça e, colocando-a em sua cabeça, feriram-no com uma vara e, zombando dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! Não teria sido isso desprezo e humilhação? E não foi ele, como um cordeiro conduzido para a matança quando carregava sua própria cruz até o lugar da execução, tendo caído sob o peso da... Contudo, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, seguindo para o Calvário sem murmurar contra seus executores. Sabemos que a imolação dos cordeiros no Egito se deu há muito tempo, mas a profecia de Isaías a respeito do Messias cumpriu-se em parte com o nascimento de Cristo e através dos tempos vem se cumprindo até os nossos dias. Profundamente comovida, Judite não perdia um só detalhe da explicação que lhe descortinava de forma claríssima o que há tanto tempo sua alma buscava. Nesse momento, o dirigente falou de forma especial aos hebreus presentes. Vejo aqui muitos amigos hebreus, e eu gostaria de convidá-los a compararem os acontecimentos do passado com os atuais. Em nossos dias, vossos guias espirituais não continuam a lhes apresentar Jesus Cristo, Filho de Deus e verdadeiro Messias de Israel, como em nossos dias, vossos guias espirituais não continuam a lhes apresentar a Jesus Cristo, o Filho de Deus e verdadeiro Messias de Israel, como pretensioso e enganador? Isso não é desprezar ao Cristo pelo espaço de séculos e séculos? Sim, uma vez que todos os israelitas religiosos ainda esperam pela vinda do Messias. Quem mais, porém, além de Jesus Cristo, poderia apresentar-se como prometido e enviado de Deus? Ainda se falarmos a respeito conforme o entendimento pessoal de cada um, poderemos errar. Mas o Senhor Deus, que prometeu enviá-lo, cuidou primeiro das predições a seu respeito. Vejamos o que diz um de seus inspirados profetas, Zacarias, no capítulo 12 e no versículo 10. E eles olharão para aquele a quem traspassaram e lamentarão, como se lamenta pelos primogênitos. E prosseguiu: a quem na história de Israel os hebreus traspassaram? Por quem eles lamentarão? Só Jesus Cristo, Filho de Deus, verteu o seu sangue como o de um cordeiro imaculado para a remissão dos pecados de Israel e de todo o mundo, conforme profetizaram Isaías, Daniel e outros. Mas agora outras profecias se devem cumprir. Com muita fé os israelitas deverão olhar para aquele a quem seus pais traspassaram e hoje, por seu intermédio, Deus fala mais uma vez para vós, filhos de Israel, e a todos que vos achais nesta reunião. Diante dessas palavras, diversos israelitas indignaram-se e, levantando-se ruidosamente, retiraram-se do salão. Quando tudo silenciou, o pregador prosseguiu: Ó filhos de Israel, notai, primeiramente a vós, Jesus enviou os seus discípulos com a pregação do Evangelho, após sua gloriosa ressurreição. Primeiramente a vós, o Senhor quer dar paz no coração e alegria na vida, transmitindo-vos as preciosas bênçãos prometidas a nosso pai Abraão. Não continueis resistindo à voz amorosa daquele que derramou seu sangue inocente pelos vossos pecados. Não permaneçais de corações endurecidos a tecer novos espinhos em sua coroa e a traspassá-lo com vossa incredulidade, o desprezo e a rejeição. Em arrependimento e humildade, voltai-vos hoje a ele de todo o coração. É chegado para vós um dia glorioso, quando em lágrimas cairdes aos pés traspassados por vossos pecados. Ele estará à vossa espera. Neste momento, ele quer conduzir-vos para a sua casa, como ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouve o que ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tu que estás
oprimido pelo pecado, que estás tristes e não achas descanso neste mundo, chega-te a Ele hoje mesmo, e Ele te dará descanso eterno. Após essas palavras, o pregador encerrou o fervoroso apelo, e com exceção de alguns hebreus, os presentes dobraram os joelhos, clamando as bênçãos do Senhor Deus a favor de Israel, por quem especialmente intercediam. A pregação prendeu totalmente a atenção de Judite, e de repente, com lágrimas a turvejar-lhes os olhos, lembrou-se de seus 13 anos de idade quando, estando no sítio do avô, ouviu a inesquecível discussão entre os rabinos a respeito de Yeshua. Naquela ocasião, bem lhe parecera que um deles estava mais certo que seu avô, e hoje eis que muita coisa se esclarecia. Uma voz dentro dela ditava ao seu coração: aqui está a plena verdade, a qual deves aceitar. Recebe ao Messias, o Cordeiro de Deus, que morreu por todos os hebreus, por todo o mundo e também por ti. Tu também deves aceitá-lo, insistia a voz. E eu? Proferiu Judite baixinho, como se a pergunta viesse do invisível diretamente a ela. Salomão, que a observava, convidou-a pela terceira vez para deixarem o culto. A ele não agradava tão simples pregação acerca de Cristo. Mas Judite pedia-lhe a cada vez que esperasse mais um pouco, e isso contrariava muito, pois durante o culto ele pôde compreender seus próprios sentimentos, os quais lhe revelaram que sua incredulidade era apenas superficial, porque ao ouvir falar de Cristo sentiu que estava a favor dos hebreus. Para Judite, porém, a quem tanto amava, Salomão notava que a pregação parecia muito agradável. Assim que os crentes se ajoelharam, Salomão considerou que, como hebreu, seria absurdo acompanhá-los e, de forma quase grosseira, convidou Judite mais uma vez para saírem. Não, Salomão, respondeu ela baixinho, eu não posso sair agora e talvez, neste minuto, o culto termine. Quero permanecer até o final. O coração de Judite batia fortemente ao ouvir o clamor daquele povo e as intercessões a favor de Israel. Reconhecia-se pecadora, pois, tal como os outros hebreus, desprezara a Cristo Jesus até então, considerando-o enganador e falso Messias. Tais pensamentos, passando-lhe rápidos como relâmpagos, oprimiam seu coração com profunda dor. E agora, que farei? Quando todos se ajoelharam reverentemente diante de Deus, eu resisto e nem ao menos levanto-me deste lugar. Ó Deus, o que dirão Salomão, meus pais e meu povo? Mas o que dirá ele, o amado Cordeiro de Deus? Era a réplica de seu coração. E assim, esquecendo-se dos pais, do noivo e de todos, Judite enfim caiu de joelhos. Perdoa-me, Yeshua, dizia ela orando, com todo fervor por si, por seus pais e por todo o seu povo. Uma fé ardente e um sincero arrependimento invadiram o seu ser, e, como que rompendo a represa dentro dela, soltaram a impetuosa verdade do seu amor a Deus, fazendo-a verter lágrimas. O Espírito de Deus atraía a alma que o buscava, e Judite nem percebia que alguns hebreus ainda sentados e também Salomão olhavam-na com ar de espanto. Ó Senhor meu Deus e Deus meu, ó Yeshua, Messias bendito, continuava ela, de hoje em diante eu quero te seguir e de todo o coração ser tua serva e pertencer completamente a ti. Ajuda-me a te seguir fielmente. Amém. Amém, amém, repetiam dezenas de vozes enquanto o pregador dirigia a oração de gratidão a Deus por uma ovelha perdida da casa de Israel que voltava para o seu pastor. Salomão, indignado, levantou-a num gesto rude, levando-a para fora do templo. O verdadeiro sentimento hebreu, até então adormecido em seu íntimo, despertou repentinamente, e com violência tal que revelava, finalmente, o seu fanatismo pela religião de seus pais. Nestas condições, ele estava pronto a forçar aquela que tanto amava a voltar atrás em sua decisão e até seria capaz de apedrejá-la para não ouvi-la referir-se a Jesus Cristo como seu Senhor e dirigir-se a ele em oração. Humildemente, Judite obedecia-o agora.
como se estivesse sonhando caminhando em silêncio ao lado do noivo, sem levar em conta seu grosseiro procedimento. No auge da ira, Salomão não conseguia dominar o ódio que sentia contra o pregador, contra todos os que se achavam naquela reunião e até mesmo contra sua noiva. Paz com Deus. O coração da jovem, porém, era tomado por uma preciosa paz e ela se penalizava por Salomão, que se achava em tais condições de furor, mas pensou ser melhor silenciar no momento, receando maior escândalo. A caminho de casa, Judife começou a se preocupar, pensando no encontro com seus pais. E o que diriam os hebreus da sociedade? Muitos deles foram testemunhas de sua conversão, e certamente nessa mesma noite as novas se espalhariam pela cidade. Salomão andava muito ligeiro, mas ela se esforçava por acompanhá-lo, ao mesmo tempo em que clamava intimamente pela ajuda do Senhor. Suplicava também que o Altíssimo, onisciente e onipotente Deus a fortalecesse no momento em que se achasse frente a frente com seus queridos pais. Estando já muito perto de casa, Judife se tranquilizou completamente, pois suas orações eram ouvidas por aquele a quem ela implorava ajuda, e uma voz interior lhe dizia: "Não temas, Judife, sê firme, eu mesmo estarei contigo." Reconhecendo que o Senhor não a deixara só, seu coração se encheu de alegria e um meigo sorriso fez brilhar o seu rosto. Ao chegar em casa, os pais e irmãs de Judife se achavam na sala, mas Judife se dirigiu ao seu quarto, enquanto Salomão, sem ao menos tirar a capa, como fazia de costume, e com o chapéu na mão, sentou-se cabisbaixo sem nada dizer. Fortes suspiros rompiam de seu peito, demonstrando que algo muito sério se passava, e a família de Judife se entreolhava interrogativamente. A senhora Weinberg pressentia uma tempestade imprevista que pairava sobre eles, e, acercando-se de Salomão, perguntou-lhe em tom bondoso: "Que houve entre vocês, Salomão?" Como que despertando, ele levantou a cabeça e, olhando firmemente para ela, gritou quase sufocado pela ira que não conseguia mais dominar: "Pergunte a Judife, deixe que ela vos conte o que se passa. Aliás, não convém perguntar-lhe, pois hoje ela é uma infiel que envergonha a vós todos, a mim e a todo o nosso povo hebreu. Sobre isso, toda a cidade já deve estar sabendo." Diante disso, a senhora Weinberg empalideceu e, sentando-se perto dele, olhava-o muito aflita, procurando atinar com o que pudesse ter sucedido. Deixando sobre a mesa o jornal que lia, o pai de Judife também se aproximou do jovem. Até esse momento, ela pensava que algo de insignificante havia sucedido entre os dois, mas o que acabava de ouvir demonstrava claramente a gravidade da questão. "Que dizes?" perguntou severamente ao futuro genro. "De que forma a Judife nos envergonhou?" "Sim, diga logo o que houve com nossa filha", acrescentou a senhora Weinberg, e impaciente determinou a Sara, sua filha mais nova: "Diga a Judife que venha contar-nos o que aconteceu." Davi Weinberg também se sentou, aguardando que a filha se apresentasse. Atendendo-os, a jovem se aproximou deles. Sua aparência calma evidenciava a firme convicção de justificar seus atos. Naquele instante, ela havia terminado sua conversa com o Senhor, pois no momento em que na sala se iniciavam os comentários a seu respeito, ela dobrara os joelhos em seu quarto, pedindo ao Redentor para que seus familiares também o aceitassem como Messias e Salvador. "Ajuda-me agora, meu Salvador", dizia ela enquanto sua irmã batia na porta do quarto. "A senhora me chamou?" disse afinal a sua mãe. "Sente-se aqui", respondeu seu pai, em lugar da mãe, indicando-lhe uma cadeira a seu lado. Judife obedeceu, sentindo que chegara um sério momento em sua vida. Sabia que deveria então confessar diante de seus pais, de suas irmãs e de Salomão a sua fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, a quem se convertera. "Ouve, Judife", disse-lhe o pai, "queremos saber de ti mesma o que aconteceu entre tu
E Salomão, qual a razão dele dizer que nos tens envergonhado? Judite humildemente baixara a cabeça, mas decidindo-se, fitou-os com amor, dizendo em voz baixa, mas firme: Papai e mamãe, entre eu e Salomão nada aconteceu, mas sim só comigo. Porém, isso não vos deve envergonhar nem a Salomão e nem a qualquer outra pessoa, pois a minha alegria será que isso também suceda convosco, com todo o nosso povo e com todos os habitantes da terra. Fala claro, insistiu sua mãe. Não nos obriga a sofrer. Sim, mamãe, não quero que a senhora ou mesmo outra pessoa sofra por mim, mas que todos se sintam alegres comigo. O que se passou esta noite não posso transmitir em poucas palavras. Por isso peço-lhe, mãe querida, que me desculpe se não puder explicar tudo de uma vez. Ela é uma desviada que envergonhou a nós todos, repetiu Salomão, procurando evitar que de alguma forma Judite viesse a justificar-se ante seus pais. Desviada? Perguntou a senhora Weinberg, já desnorteada diante do assunto que não se esclarecia. Sim, esclareceu Salomão finalmente. Ela se declarou cristã. Cristã? Nossa, Judite cristã? Espera, Salomão, gritou Weinberg, olhando para Judite com furor irreprimível, ao mesmo tempo em que lhe perguntava: É verdade o que diz teu noivo? Sem saber o que fazer, todos permaneceram quietos, observando o pai de perto de Judite, trêmulo de ódio contra ela. Procurando apaziguá-lo, sua esposa lhe disse: Davi, acalma-te. Deixe que ela nos diga o que se passa. Mas isso fez com que ele a olhasse de tal forma, revoltado como nunca fizera durante seus anos de união, e dirigindo-se novamente a Judite, ordenou-lhe: Então, que tens a declarar? Sim, respondeu ela resoluta. Salomão disse a verdade. Eu creio realmente em Jesus Cristo como o Messias dos Hebreus e meu particular Redentor e Senhor. A estas palavras, Weinberg saltou da cadeira, profundamente ofendido, e sua esposa procurava acalmá-lo enquanto Judite continuava. Na minha infância, ouvi falar a respeito dele. Algumas vezes meu coração permanecia em luta, indagando se ele seria o Messias ou não. Sozinha eu não conseguia responder a tal pergunta, e lembro-me de que recorria a vovô. Lembro-me também das suas discussões com outros rabinos, quando um deles afirmava que Yeshua era o Messias de Israel. Mas hoje fui com Salomão a um culto dos cristãos, onde se apresentaria um pregador vindo de uma outra cidade. E ouvindo a leitura e a explicação da Bíblia, compreendi finalmente que Yeshua é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus bendito, e que morreu crucificado pelo mundo todo como o predestinado Cordeiro de Deus. Reconhecendo isso claramente, entreguei a ele o meu coração, e desde hoje eu, vossa filha, sou serva e seguidora de Jesus. Enquanto fazia essa declaração, Judite notava, pela fisionomia de seus pais, que em seus corações se travava uma luta tenebrosa e que se esforçavam para ouvi-la. As últimas palavras da jovem fizeram com que sua mãe pusesse as mãos na cabeça, chorando desesperadamente, ao passo que o pai andava de um lado para o outro, enquanto Salomão e as irmãs dela permaneciam sentados e com lágrimas nos olhos. Retira-te, Judite, sai da minha presença, gritou-lhe Weinberg, não suportando mais ouvi-la. Judite baixou a cabeça e retirou-se em silêncio. No próximo vídeo, 4º capítulo, Perseguida pelo nome de Jesus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.